Olá, você acompanha o canal Viletim. Nesta edição, nós vamos falar com o nosso amigo Vinícius Bená, que é um pré-candidato a prefeito de Piracicaba, e vamos conhecer um pouquinho a sua trajetória e aqui ele vem, né, neste momento importante da política piracicabana. Eu sou o Romualdo da Cruz Filho, do site viletim.com.br, e esta entrevista é produzida em parceria com a TV Metropolitana. Bená, tudo bem com você? Tudo bem, Romualdo. Saudações aí à sua pessoa, ao Viletim, aos ouvintes aí da Rádio Metropolitana. Agradeço muito o convite aí seu, do Danilo, do pessoal. Já conheço o trabalho seus aí que eu acompanho aqui em Piracicaba. Estou muito grato pelo convite. Bená, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso entrevistar todos os candidatos, os pré-candidatos a prefeito de Piracicaba, independente de legenda política, independente de linha ideológica. Mas é evidente que a gente sempre tem aquela vontade de especular um pouco mais como atua a pessoa e como ela pensa essa atuação que ela desenvolve. E, no caso, você se apresenta como um pré-candidato do PCdoB. Não, do PCB, Romualdo. PCB, Partido Comunista Brasileiro. Exatamente. É que eu estava conversando com você antes disso e disse que eu fui militante do PCdoB no meu tempo de universidade, lá nos anos 80. Entendi. E por isso acabei colocando a minha legenda nas suas costas. Não. O PCB, tranquilo. Mas o que significa hoje o PCB em Piracicaba? Romualdo, o PCB aqui em Piracicaba, para quem não está familiarizado com a sigla, é o Partido Comunista Brasileiro. Aqui em Piracicaba ele atua na luta por moradia, principalmente, e em atuação em alguns sindicatos, né? O que se refere a essa atuação, né, Romualdo? Basicamente, o partido ele tem uma função um pouco diferente aí dos outros partidos, que não é só disputar as eleições e ficar disputando as nossas cadeiras e tudo mais. Mas ele tem uma função de superar essa forma de que a gente organiza a sociedade, a produção e tudo mais. E o PCB, através de uma inteligência coletiva formada por anos de estudo e tudo mais, ele entende que para ser feito isso, a organização da sociedade ela precisa partir da base para cima. Então precisamos aí, o trabalho de um militante comunista é organizar a sociedade de baixo para cima, né? As associações de bairros, as associações de moradores, os sindicatos, né? Para que eles cumpram a sua função, o seu papel principal aí pelo que eles foram fundados, né? Então o partido ele tem essa função de ajudar a conduzir a base da sociedade e se auto-organizar para que possa exercer uma democracia plena, uma democracia em que escolha aí de onde quem produz, quanto produz, para quem produz e para onde vai essa produção. Essa visão que você está apresentando, ela está em sintonia hoje com países, né, como a Venezuela, como Cuba, como Nicarágua, ou pelo menos com a forma como os ditadores desses países tratam a política e a sociedade. Você é um apoiador do pensamento da Venezuela, por exemplo? Então, Romualdo, já para esclarecer isso, eu achei que a entrevista seria mais sobre questões da cidade. Eu espero que esse tipo de pergunta também seja feita para os outros, esse tipo de enrascada seja feito para os outros candidatos. Mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Inclusive, defendo todas as experiências socialistas. O que eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo, vindo da boca de um comunista, é que a Venezuela não é comunista, a Venezuela não é nem socialista, nem a Nicarágua. Então, o que a gente tem de países que se alinham com a nossa forma de ambição de organização da sociedade, a gente tem realmente Cuba, temos China, temos o Vietnã, temos o Laos, mas são só esses países hoje em dia no mundo. Então, que não se confundam aí os regimes bolivarianos e tudo mais
com experiências socialistas, porque elas se diferem em muito assim, nos objetivos estratégicos. Você viu que é para conhecer o Bená, né? É importante saber aonde a gente está pisando. E aí vamos então focar em Piracicaba. O que levou, né, o seu nome a essa pretensão, digamos assim, de ser um pré-candidato, de se lançar como pré-candidato a prefeito de Piracicaba? Muito bem. Então, Romualdo, eu milito aqui já em Piracicaba pelo PCB há 4 anos, né? Então, nesses 4 anos aí tive uma participação ativa na luta por moradia, na garantia das terras onde estão alocadas as ocupações aqui de Piracicaba, para que essas pessoas não sejam despejadas, jogadas na rua e tudo mais. Então, esse foi um processo de militância que me trouxe até esse lugar que eu estou hoje, em que meus camaradas, aí, os companheiros próximos do partido, entenderam por bem que eu seria a melhor pessoa para cumprir essa tarefa. Então, a pré-candidatura, para mim, não é uma ambição de vida, mas é uma tarefa militante. Então, é por isso que eu estou cumprindo essa tarefa nesse momento. Porque Piracicaba, todas as pessoas com as quais eu converso, desses que atuam politicamente, elas percebem a dificuldade que é fazer uma gestão pública em Piracicaba, por causa da complexidade da nossa população. Aqui você tem de tudo, né? Você tem o empresário, você tem, de fato, os problemas mais graves nessas comunidades, você tem problemas na saúde, você tem problemas no transporte, na educação, nem se fale, e por aí vai. Então, é uma cidade com muitas complicações e que exige uma visão macro bem definida e também uma equipe adequada para atuar em cada setor. Você tem pensado dessa forma ao se apresentar? Com certeza, Romualdo. Eu estou dizendo, até porque você está falando de um aspecto, num território de múltiplos aspectos. Sim. Com certeza, Romualdo. Primeiramente, eu tenho plena confiança que meus camaradas têm a capacidade para gerir todas as pastas que forem necessárias no serviço público. Mas não só isso, né, Romualdo? Eu acho que o entendimento que a luta nos dá, e não só a luta por moradia, né, a militância, ela é uma formação completa, intelectual e prática, que se interligam aí no processo. A gente passa a entender quais são as contradições, aí, quais são os problemas fundamentais que não permitem que esses problemas que estão colocados há tanto tempo sejam resolvidos por nenhuma gestão. A gente aqui em Piracicaba só teve gestões de partidos liberais ou neoliberais, o que significa que a política que eles colocam em prática é uma política de privatizações, é uma política de desmonte do serviço público, é uma política de descontinuação de ferramentas como a ENDAP, como o IPLAP, ferramentas que são importantíssimas para a gente conseguir colocar as políticas públicas em prática, né? Acredito que não seja a complexidade da cidade que seja o grande empecilho para a gente resolver esses problemas, mas sim uma questão de projeto político e de estar indiscutivelmente a favor de um só senhor, né? Que seria o povo. Porque, do outro lado, esses políticos que tocaram essas gestões por todo esse tempo, o senhor que eles serviam não era o povo, era o capital. E o capital, aí, principalmente representado pelas grandes empresas aqui de Piracicaba, que tanto usufruíram das nossas estruturas urbanas e do nosso povo trabalhador e muito pouco nos trouxeram de volta. E por falar em capital, sabe quanto a prefeitura gasta só em saúde por ano? Sei, numa base de uns 500, 600 milhões de... O que dá 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Sim. E mesmo assim nós temos problemas com a saúde. Sim. Ou seja, não é falta de capital. O capital ao qual eu me refiro, Romualdo, não é o orçamento da prefeitura. Isso, de forma alguma, a gente considera como capital que se reproduz e que
extrai o valor do trabalho de todos os trabalhadores e coloca na mão de poucas pessoas. No caso do orçamento da prefeitura, a gente estava lá com 2,6 bilhões de reais. Provavelmente aí no próximo ano a gente já vai chegar uns 3 bilhões de reais. É um orçamento grande, concordo, mas para algumas situações que a gente vai oferecer de proposta para resolução, realmente ele é muito apertado. E a gente vai precisar de soluções mais radicais para que se resolva esse problema. Tá, e no caso, né, se você tivesse que escolher um dos problemas, que são tantos, num primeiro momento, qual o problema que você escolheria para atacar e como você solucionaria esse problema? Muito bem, Romualdo. Eu entendo que o problema principal na cidade é o que a gente chama, no nosso linguajar, de contradição capital-trabalho. O que é a contradição capital-trabalho? Quando o capital, os detentores do capital, eles mantêm uma taxa, isso aí você pode perguntar para qualquer liberal aí, do mainstream, eles mantêm uma taxa que eles consideram saudável de desemprego, para manter os salários baixos e eles conseguirem aumentar a taxa de lucro, né? Então, o fator principal que eu entendo que a gente deveria agir é na diminuição desse desemprego, para diminuir essa contradição entre o capital e o trabalho. Ou seja, dar mais força para os trabalhadores. Nesse sentido, usar a prefeitura como uma ferramenta de expansão de todas as infraestruturas da cidade, de todas as resoluções desses problemas, né? Saneamento, moradia, saúde, educação, mas investir forte nisso para reduzir ao máximo o desemprego aqui na cidade, se for necessário até contratar em forma de multirões, e ao tempo que a gente for resolvendo esses problemas que são materiais, a gente resolve o problema do desemprego e equilibra essa balança de forças aí. Ou seja, você aumentaria o funcionalismo público? Não só funcionalismo público, mas não sei onde que a gente pode encaixar esse tipo de conversa, né? Mas acho que se a gente for falar um pouco mais da questão econômica aqui da cidade, mas a prefeitura pode incentivar aí de várias formas, não só através da contratação direta, né, mas se a gente estivesse incentivando associações de bairro, que eventualmente tragam escolas para dentro das suas comunidades, centros culturais, onde a gente possa, através de licitações, aí, valorizar os artistas locais, toda a questão do lixo, né, se a gente não tivesse uma empresa privada em que a gente estivesse transferindo parte dos nossos recursos públicos em forma de lucro para essa empresa, ou das de saúde mesmo, se fosse tudo público, a gente aumentaria a contratação e, para resolver as questões de infraestrutura, uma contratação massiva, aí, talvez via ENDAP, talvez uma nova forma de empresa, já que a ENDAP foi extinta por essa gestão, né? Então, acho que seria mais ou menos nessa ideia, Romano. Entendi. Quando você diz política habitacional, você está falando num resgate da ENDAP e na construção de moradia popular. Isso, nos últimos anos, vem sido transferido para uma decisão do Estado e foi tirado do município essa responsabilidade, digamos assim. Uhum. Então, como que você analisa essa política atual? Então, acho que a primeira questão, né, Romualdo, a gente fazer um mapeamento atualizado aí do problema habitacional. A gente tem conhecimento, enquanto militantes aí do movimento por moradia, de vários problemas assim que a gente já viu na pele, mas precisaria de um novo mapeamento atualizado e tudo mais. E a partir desse mapeamento, decidir uma política que volte investimentos massivos, assim, tanto para contratação, compra de material e execução das obras que forem necessárias, né? Então, começar pela periferia e ir trazendo para o centro essas reformas e infraestruturas que a gente vai colocando. Entendi. Então, seria a retomada do mutirão. Você sabe que isso daí, esse aspecto mutirão, foi muito explorado pelo governo Machado. Uhum. Na época dele, eu lembro que ele fazia questão de incentivar esse tipo de política. Uhum. E hoje, mais só que ela foi deixada de lado pela morosidade do processo. Uhum. Né? Essas pessoas, elas
um ajudaria a construir a própria casa. Então, fazendo um mutirão, um grupo construía a casa de um, depois todo mundo ia na casa do outro e construía, mas só que na hora de construir a casa dele, ele trabalhava bem. Na hora de construir a casa do outro, ele pulava fora. Isso daí foi enfraquecendo a política e foi obrigado a profissionalizar o setor. Eu até entendo, Romualdo, a crítica aí colocada, mas eu acho que ela é um pouco... Eu coloquei de uma forma simplista. Né? Ela se mistura um pouco as lembranças e tudo mais. A gente precisava realmente ver os reais motivos, se isso foi o motivo de ter acabado a política de multirões, ou se teve um outro tipo de complicação de gestão ou de falta de verba. Esse tipo de coisa tem que ser analisado mais profundamente para responder nesse sentido. Mas eu acredito muito na auto-organização do povo, acredito na inteligência coletiva e na ética dos trabalhadores aqui de Piracicaba. Como que você analisa o momento político? Né? Você tem uma leitura de cada candidato, pré-candidato, né? Eu sempre falo candidato porque eles vão ser daqui a pouco validados pelas suas respectivas legendas. Mas como que você está vendo a movimentação deles e o que você acha que vai sair desse caldeirão? Então, Romualdo, primeiramente olhar para as pesquisas aí, né, que já foram colocadas e entender como que estão alocados aí os candidatos nas posições. Mas, assim, a gente tem basicamente 5 candidatos de direita que são liberais, são de partidos liberais, têm uma agenda neoliberal, ou seja, muito pouco se muda entre um Barjas, um Luciano Almeida, um Elinho Zanata, um Paulo Campos, como que é o nome do último que eu não falei? O Alex Madureira, que é o candidato do Bolsonaro. Enfim, muito pouco se muda entre eles em questão da agenda, do que eles vão colocar de política pública, do que eles vão oferecer para a população piracicabana. Aí, além deles, a gente vai ter a Bebel, num campo um pouco mais à esquerda, que respeito máximo à trajetória e ao trabalho do partido, mas entendemos hoje que é insuficiente a forma como eles estão tocando a política, principalmente aí a nível federal, para resolver os problemas da classe trabalhadora como estão colocados hoje. Hoje a gente precisa de um pouco mais de energia, a gente precisa de muito mais energia, muito mais disposição política para com os trabalhadores. Então é esse papel que a gente está cumprindo frente a essas forças que estão colocadas. Eu costumo dizer que Piracicaba é conservadora, não no sentido bolsonarista, porque tem gente que simplifica de forma bem despreparada, digamos assim, o conservadorismo, né? Mas Piracicaba tem uma força conservadora muito forte, uma força conservadora muito grande, e a partir disso eu pergunto a você, como que você dialogaria com o CIMESP, com uma ACIP, com essas entidades patronais que são hoje muito importantes para o desenvolvimento econômico do município? Muito bem, Romano. Sem massagem, viu? Brincadeira. Vai ter diálogo, sim. Mas é o seguinte, Romualdo, o que não está tendo não é uma questão de diálogo, o que não está tendo é contrapartida. Se tem muito lucro, se tem muita exploração da mão de obra de Piracicaba, de toda a infraestrutura que a cidade oferece, que foi feita pelas mãos dos trabalhadores aqui da cidade, e muito pouco contrapartida, né? Pelo contrário, tem boatos aí de grupos desses financiando ônibus para ir no 8 de janeiro lá fazer a tentativa de golpe bolsonarista, né? Então, em vez de estar ajudando a sociedade aqui de Piracicaba, está atrapalhando, né? Está querendo interferir no processo democrático no país. Então, a gente tem essas ressalvas, mas não fechamos portas. No meu ver, aí, enquanto o país estiver nessa forma de organização social, essas entidades vão continuar existindo, mas vão ter que sentar com a gente, com o respeito mútuo aí, e trazer contrapartidas para a cidade, sim. Isso vai ser cobrado, com certeza, não só da CIMESP, da Fiesp, mas de todas as empresas que ela representa. Elas vão dizer para você assim, você tem ideia de quanto nós pagamos de tributos municipais, estaduais e federais? E você vai ter essa ideia?
Nesse momento, eu não tenho os dados aqui, né? Mas eu tenho uma noção a nível federal, né? A maior questão para mim é que, com certeza, não é suficiente, Romualdo. E não é só uma questão de tributo. A contrapartida ela pode vir de diversas formas, né? Ela pode vir em forma de contratações, de garantia que vai ter gente empregada aqui na cidade. Porque é o seguinte, né? Quem é dono do capital normalmente tem muito medo de colocar o capital para rodar, para produzir as coisas. Ele só faz isso quando já tem uma demanda colocada. E quando não tem demanda, quando as pessoas estão sem dinheiro, ele pega esse capital dele e joga lá na bolsa, no fundo imobiliário, no título do Tesouro, e fica lá parado até que um governo, um Estado, cutuque a economia e seja esse motor principal. Então, entendo que toda a CIP, por exemplo, né, que representa os comerciários, os comerciantes, né, a CIP ela tem que ter uma visão de bons ventos assim com a nossa chegada. Por quê, Romualdo? Porque se o nosso projeto principal é empregar todo mundo, significa que a renda, o dinheiro, ele vai estar rodando na mão de todo mundo. Então, a oportunidade aí para os comerciantes de vender um monte de produto, ela vai estar colocada, a demanda vai estar colocada, entendeu? Então, eu não entendo que eles tenham que ver nós com maus olhos, mas entendo sim que a gente vai exigir contrapartidas. A economia de mercado, ela naturalmente funciona em função de oferta e procura. Né? E esse é o equilíbrio. E, no meu entender também, acaba se tornando uma sensatez, ao invés de um problema, você reservar o seu capital em momentos em que esse equilíbrio o prejudica. Né? Porque tem, como você mesmo disse, tem que haver uma política consonante, porque senão você não vai se expor para se autodestruir, correto? Mas, de qualquer forma, você tem a ideia de quantas moradias são necessárias em Piracicaba hoje? Olha, Romualdo, precisam ser construídas, digamos, para atender esse público? Sabe por que eu pergunto isso? Porque há décadas não sai dos 10 mil. E tem gente que pergunta, né? Mas 10 mil há tanto tempo, tudo que foi construído não diminuiu? Não diminui. E também tem um outro fator. A classe média, ela paga aluguel. Ela também não tem casa própria. A classe média também não tem casa própria. Então, eu acho que o contingente de pessoas que precisariam de uma moradia, claro que em níveis diferentes, não seria somente esse apresentado pela estatística da INDAP. Sim. Então, a questão da moradia, tem esses números para começar, né, eles têm os números, eu não vou lembrar a terminologia correta agora, mas tem a questão de quem está sem moradia realmente, né, quem está jogado em barraco, na rua e tudo mais, vivendo numa condição mais precária, sem as infraestruturas, e tem a condição de quem está morando mal, está morando, às vezes, numa casa de aluguel, mas com muita gente da família, né, sem espaço adequado, sem iluminação, sem geladeira para todo mundo, espaço para dormir, tomar banho e tudo mais. Acho que se somar tudo isso, com certeza passa desses 10 mil, que é o número da INDAP, podendo chegar aí até uns 30 mil, 40 mil. Só que o problema da moradia, Romualdo, ele tá ligado a um outro problema que o capital coloca para a gente, né, o capitalismo coloca para a gente, que é a questão da especulação imobiliária. É ganhar dinheiro em cima de imóvel, né? Então, você vai pegar tantos imóveis rurais que, eventualmente, as pessoas ocupam quando vão procurar dar o seu próprio jeito para fazer moradia. Quantos imóveis na cidade, os proprietários eles compram aquele imóvel, pagam uma taxa que é mínima, o IPTU, e fica lá especulando enquanto esse imóvel vai valorizando, o aluguel dele vai valorizando junto e tudo mais. No caso dos imóveis rurais, ele espera a cidade englobar ali o imóvel, né? Cercar ele de infraestrutura, e ele passa a ter uma valorização e brilha os olhos aí dos loteadores, dos empreiteiros e tudo mais, depois que chega nessa situação. Então, essa prática, ela infelizmente vem desde uma época colonial. A gente nunca fez reforma agrária, né? A gente nunca teve uma situação em que as pessoas tiveram assim de forma ampla o acesso à terra, o acesso à casa, o acesso à moradia. Então, isso que a gente está vendo hoje é um reflexo de toda essa história,
que a gente pode combater numa prefeitura nossa. A gente pode combater, por exemplo, com o IPTU progressivo. A gente pode aumentar assim, a taxa de IPTU progressivamente para quem tem mais imóveis ou para quem tem imóveis gigantescos, que façam sentido com a renda que ele tira daquele imóvel, que façam sentido, que volte para a sociedade de alguma forma. Eu entendi. E você tem ideia de quantas pessoas hoje em moradias precárias são de Piracicaba? Porque tem uma migração muito forte no município. Romualdo, não tem como saber isso. A gente não tem um censo recente do IBGE. Quando eu ando pelas comunidades por aí, tenho muitos amigos, muita gente de Minas Gerais, muita gente da Bahia, Pernambuco. Então, assim, gente de todo lado assim, do país. E, assim, nós, particularmente, né, o Partido Comunista e todos os companheiros de luta aí, não entendemos isso como problema. Na verdade, voltando lá ao meu ponto inicial, as soluções para os nossos problemas é justamente todas as pessoas que estão desempregadas, vivendo em precariedade. Por quê? Porque se a gente vai resolver o problema dessas pessoas, a gente necessariamente vai aquecer a economia, vai trazer benefício para todo mundo da cidade, entendeu? Eu entendi também. Sabe que esse olhar mais assim socialista, né? Ele sempre perturba exatamente porque você está atuando no município, né? E normalmente os estrategistas de revolução eles pensam macro, né? Não faz sentido você pensar num governo socialista no município diante de uma realidade de economia de mercado, né? E para mesclar isso com bastante eficiência, nós temos aí um exemplo que é o presidente do Chile, né? Um cara de esquerda e tudo mais, mas que tem uma visão bastante sensata em relação ao mundo contemporâneo, que talvez não permita mais esse tipo de abordagem social que você propõe, ainda mais numa estrutura de Piracicaba como ela está. Você não concorda com isso, certamente? Não concordo, Romualdo. Inicialmente, já colocando o Boric lá, né, que é o presidente do Chile, a gente nem considera ele como esquerda, no sentido de ele defender muito pouco ou minimamente a pauta dos trabalhadores, né? Um conciliador de classes, assim como os partidos aí da ordem, que a gente chama de esquerda. Então, não é socialista, tá, Romualdo? Vamos limpar esse terreno aqui, porque socialismo é uma coisa séria, uma coisa que se refere à mudança de como se produz, para quem produz e para onde vai a produção. É estrutural. É estrutural. Acho que nesse sentido, dentro dessa responsabilidade que se espera de um governo na cidade, a gente pode se inspirar muito e muito nas experiências chinesas, vietnamitas, por exemplo, que não abandonaram estruturas do capitalismo para desenvolver o socialismo nesses lugares. Mas então, na China não existe liberdade individual. Isso é um problema grave que vem junto com o pacote. E aí tem que falar sobre isso também. Você prefere falar sobre isso nessa... Não, vamos para a próxima parte. Porque obviamente eu discordo, né? Então... O que você acha da atual gestão do Luciano Almeida? Assim, vamos evitar entrar em discussões morais, né? Porque senão a gente pode falar um monte de coisa que a gente sofreu na pele já. Bastante amigos que sofreram aí com essa gestão. Então, falar das questões práticas, materiais. É um neoliberal, Romualdo. Como um neoliberal, o projeto dele é nitidamente de desmonte do serviço público, de subvalorização dos servidores públicos. Por quê? Porque o projeto neoliberal ele se coloca como um projeto de privatizações. E para que você privatize, para que você tenha argumentos necessários para poder privatizar, isso vai passar por um legislativo, né? Vai passar por todo um corpo do Estado para aprovar esse tipo de coisa. Você precisa mostrar ali para a sociedade que o serviço público é ruim. Então, esses gestores com a agenda neoliberal, eles já vêm com essa bagagem, com esse projeto de destruição e desmonte dos serviços públicos, de subvalorização dos trabalhadores, para que necessariamente isso se torne um argumento em favor da privatização, né? Então,
Ele faz isso com os postos de saúde, com nossas UBS, com tudo, com as nossas escolas, com a nossa merenda, que é uma vergonha, né? A gente não tem uma merenda aí de qualidade, que venha desde o campo até a mesa ali do estudante e dos professores, que hoje são impedidos de comer a merenda. Então, esse projeto ele é para isso. E por que ele mede? Por que ele vai nesse sentido? Ele vai nesse sentido porque Luciano Almeida é um burguês. Ele senta com os outros burgueses na mesa à noite para jantar. E o que eles falam quando eles estão sentados jantando? Eles falam, eu tenho interesse de gerir aí o seu posto de saúde. Eu tenho até uma empresa que faz isso. E aí, em vez de você estar gastando aquele dinheiro público para pagar diretamente os funcionários, os remédios, os materiais que vão ser usados ali, você tem que estar pagando ainda uma parte a mais para ser o lucro desse amigo dele aí que está recebendo essa contratação. No plano educacional, acho que é o último ponto que nós vamos tocar aqui nesse debate, com essa sua linha de pensamento, você mudaria o que na formação das crianças? Na formação das crianças, Romualdo, eu não vou me meter a falar sobre isso, deixar para meus amigos pedagogos, né? Porque eu posso dar uma escorregada aqui feia. Mas eu acho que o novo ensino médio aí é uma grande perda para toda a categoria dos professores e tudo mais. Então, vou falar mais do ponto de vista do trabalho e do trabalhador. Vou deixar aí que meus camaradas eventualmente vão me ajudando nas redes sobre a questão educacional em si, né? Como ensinar as nossas crianças. Mas os trabalhadores aqui são subvalorizados, né? Tanto pelo Estado quanto pela cidade. São cargas horárias aí, estressantes, agoniantes, levam muita gente a adoecer nesse processo de trabalho. Então, o que eu mudaria é toda a forma como se organiza esse trabalho, né? Contratar mais professores, pagar melhor os professores, todos os outros profissionais que envolvem dentro da escola, né? Na sua concepção, aumentar salário de professor melhora o nível de ensino? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Ele aprende mais quando ele está bem pago ou ele aprende mais quando ele quer aprender? Acho que, inicialmente, quando o salário é maior, você já atrai os melhores profissionais para trabalhar, né? Acontece muito aqui... É uma seleção natural. Não é natural, né? Ela é artificial, mas existe uma seleção, sim. Quanto maior os salários do serviço público, isso a gente pode ver na prática que muitos trabalhadores aqui de Piracicaba passam em concursos de cidades vizinhas porque pagam melhor e tudo mais. Então, aumentar salário aqui e contratar mais gente e todas as pautas aí que são exigidas, que eu acompanho nas assembleias dos servidores municipais, como vale alimentação, reajuste da cesta, reajuste dos salários, tem que ser cumprido no rigor. Bom, nós chegamos ao final. Eu queria que você traçasse aí suas considerações finais, né? É o momento que você fica livre para fazer a abordagem que você acha adequada e você tem aí alguns minutos para trazer as informações que você acha pertinente. Tudo bem, eu queria fazer meio que uma despedida aqui, né? Mas falando que o PCB, aí para o pessoal que está nos ouvindo, ele não é um partido eleitoreiro, Romualdo. Nosso trabalho, nos elegendo ou não, as nossas práticas não acabam quando acaba a eleição, como se vê aí na maioria dos partidos, né? A gente está ativo aqui em Piracicaba desde 2016, apesar de eu ter entrado só há 4 anos atrás. A gente constrói aqui o movimento da classe trabalhadora, desde o movimento estudantil, sindical, de moradia, bairros e tudo mais. Então, o que a gente almeja, né, o nosso trabalho, ele não é lutar apenas pela defesa dos nossos direitos, mas pela conquista dos direitos que a gente ainda não tem, né? Dos que foram destruídos eventualmente, que a gente já teve, mas conquistar mais e mais e mais direitos para a classe trabalhadora. Até que um dia, esse poder que está centralizado em poucas pessoas, ele possa ser realmente do povo, realmente democrático, uma democracia que seja proletária, né? De baixo para cima. E aí, almejando aí uma sociedade em que não existam mais exploradores e explorados, né? Queria convidar aí os ouvintes a participar com a gente, a seguir nossas redes sociais, a se aproximar do partido. A gente vai dar atenção aí para todo mundo que tiver na vontade de participar desse projeto de construção de uma nova sociedade.
E aí e o que a gente chama, e chegando aí no que a gente chama de poder popular, né, que é essa organização aí democrática dos trabalhadores. Mas durante a campanha vocês vão apresentar um projeto, uma proposta de governo? Com certeza, Romualdo. Um plano de governo? Com certeza, vamos apresentar, sim. Estamos ainda discutindo várias questões, inclusive todo o plano de governo para as questões de moradia, para as questões que ferem diretamente as comunidades aqui de Piracicaba, foram tiradas em assembleias com as comunidades. Então você vê, não é um projeto nosso, é um projeto que ele vem da própria população. A população está entendendo, está formada, está entendendo quais são os seus direitos e o que eles devem correr atrás. Então o nosso plano para moradia, por exemplo, e para a periferia da cidade, ele está sendo tirado diretamente de lá. Ok. Então, concluímos aqui mais um encontro em que conversamos com Vinícius Benat. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PCB e nós esperamos que vocês acompanhem esse trabalho. Temos ainda vários outros pré-candidatos a serem entrevistados e podem acessar o site viletim.com.br, bem como o site da TV Metropolitana. Até mais.